Olá, pessoal! Vamos nessa aula começar a aprender as funções que possuem oxigênio, portanto, funções oxigenadas, certo? As primeiras funções oxigenadas, ou seja, possuem oxigênio, que iremos aprender será álcool, fenol e éter. Vamos ver como que isso funciona. Primeira, álcool. A função álcool é toda a função orgânica que possui o grupo OH ligado ao carbono do tipo sp3. O que é carbono do tipo sp3? 4 ligações simples. Se o carbono não estiver fazendo 4 ligações simples, muda o nome da função. Por isso que eu estou aqui frisando. É o grupo OH ligado ao carbono com 4 ligações simples, certo? Então, beleza. Aqui embaixo a gente tem uma representação geral. Esse R na química significa carbonos, radicais, tá? R de radical. Pode ser qualquer quantidade de carbonos. E aí, ó, o grupo funcional OH. Então, o grupo OH é o grupo da função álcool. Aí, quando entra o grupo OH ligado a um carbono, tem que mudar o nome para eu saber que tem esse grupo OH lá. E aí, como é que fica o nome? Lá no finalzinho, de vez a gente usar, igual a gente tem usado na aula anterior, propano, metano, era final O, porque era só hidrocarbonetos, agora a gente tem a função álcool, que é o grupo OH. Aí, você vai colocar no final a palavra ol de álcool. Então aqui, ó, sufixo ol, tá vendo? Aqui eu coloquei para vocês como é que é o nome, certinho. Então vamos aos exemplos. Eu tenho aqui, ó, um carbono só. Um carbono só, palavrinha met. Sempre met é seguido de an, porque um carbono só pode fazer ligação simples. Metan, final, ol. Devido a este grupo que está aqui ligado, OH. Se for 2, met, et. Ligado ao grupo aqui, ó, OH. Então, 2 carbonos, palavrinha et. Ol, de, OH. Etanol. Olha a diferença da fórmula do metanol com etanol. Metanol, um carbono só, é altamente tóxico ao nosso organismo. Há um tempo atrás teve um caso aqui no Brasil de bebidas sendo adulteradas por metanol. Isso causa primeiro cegueira e posteriormente morte. É muito sério isso. O que nós podemos consumir de bebida alcoólica é o etanol. É esse álcool aqui, ó, com 2 carbonos, certo? Aí, daí em diante, sempre usa a palavrinha ol. Se tiver mais de uma hidroxila de ol e coloca a posição que eles estão. Por exemplo, aqui, ó, propanol. Propanol, quantos carbonos? 3, certo? Só falo ol. Se eu não coloquei que número que a hidroxila está, então quer dizer que ele está no carbono 1. Por isso que aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Olha aqui o grupo OH. Está ligado ao carbono 1. Aí fica propanol. Aqui, ó. Olha do lado. Propan 2ol. Isso quer dizer o quê? Que o grupo OH está ligado ao carbono 2. Olha aqui. 1, 2, 3. No carbono 2 a gente tem o grupo OH. Por isso que fica propan. Aí você quebra aqui a palavrinha, tá vendo? Coloca tracinho 2ol. Se acontecesse, por exemplo, pegar esse exemplo aqui do lado, que eu fiz esses 4 carbonos aqui. Se eu venho aqui, ó, e coloca aqui, grupo OH, OH. Tá vendo que agora eu tenho 2 grupos de álcool? Não tenho? Aí você vai numerar. Na hora de numerar, você sempre vai dar prioridade para ficar mais próximo do grupo funcional. E aí, a gente vai começar, nesse caso, a numerar aqui, próximo a essa hidroxila aqui. Então, esse carbono aqui fica 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aí, na hora de dar o nome, 4 carbonos, palavrinha de 4, but. But. Aonde que as ligações aqui do carbono estão todas ligações simples. Aí fica an. Aí aqui eu tenho, no carbono 1 e 2, a gente tem 2 hidroxilas, certo? Então vai ficar 1, 2, de ol. Por que de ol? Porque são 2 álcoois. Tá vendo? A diversidade de produtos que pode ter em relação à função álcool são muitas. Então você tem que sempre que for colocar um nome, você tem que pensar o seguinte: o nome que eu coloquei, será que eu consigo chegar ao composto que está aqui?
Então sempre é bom você conferir. Por quê? Porque quando você pega o nome que você criou e tenta retornar, você vai saber se você esqueceu de colocar alguma informação para chegar ao composto original que ele colocou para você no exercício. Então é sempre importante você fazer esse retorno, certo? Agora vamos para uma outra função que parece ser álcool, só que não é. Como assim? Toda vez que o grupo hidroxila estiver ligado ao benzeno, isso não é álcool, isso é fenol, tá? É a função fenol. Fiquem atentos para não errar isso. O grupo hidroxila ligado ao benzeno, isso já muda o nome da função. Passa a ser fenol. Por quê? Porque muda as propriedades químicas todas do composto. Então, é interessantíssimo, é importante, é necessário que você mude também o nome da função. Fiquem atentos a isso. Tá? Aí aqui do lado eu coloquei vários exemplos. Na aula anterior eu ensinei aqui que é orto, meta e para. Orto, só para relembrar vocês aqui, a posição orto, isso são posições que acontecem apenas para o benzeno, quando o benzeno possui dois radicais. Se a posição for 1, 2, você vai usar a palavrinha orto. Se você tem lá um outro benzeno e a posição é 1, 3, aí você vai usar meta, M de meta. Ou se acontecer de estar na posição 1 e 4, aí você tem que usar a palavrinha P, para, tá? Orto, meta e para. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então, olha aqui, ó. O que é cresol? É um nome usual para quando você tem o grupo hidroxila e o grupo metil. Tá vendo que está na posição 1, 2? Então, usou a palavrinha ortocresol. Se vier na posição 1, 3, metacresol. Se vier na posição 1, 4, paracresol. Aí aqui eu também tenho as outras substituições. Eu posso ter uma hidroxila e um cloro. Então vai ficar posição 1, 4 é para, cloro, fenol. O que é fenol? Fenol é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo se chama fenol. Aí ele pega e te informa para, quer dizer que o grupo hidroxila está lá na posição 1 e lá na posição 4 está o cloro. É bem lógico, tá? Aqui a gente tem que fazer muito exercício para se acostumar com a lógica da química orgânica. Olha aqui esse outro. Aqui eu tenho orto, porque aqui ó, 1, 2, tá vendo? Aí aqui eu tenho um benzeno ligado. O benzeno, quando ele está ligado em uma posição que ele fica como radical, o nome dele é fenil. Por isso que fica ortofenil, fenol. Aqui tudo é o fenol e esse aqui é o fenil. Ortofenil, fenol. E vamos a um erro clássico, que é o álcool versus fenol. Aqui tem vários exemplos. Uma coisa importante, quando você tiver o grupo OH ligado ao carbono saturado fora do anel, por exemplo, o grupo álcool é quando você tem o grupo OH ligado ao carbono saturado. Por exemplo, aqui ó, OH, álcool. OH, vocês estão vendo que aqui tem um benzeno, só que o OH não está ligado ao benzeno, está ligado a este carbono aqui. Então isso aqui realmente é função álcool. Olha esse grupo OH, isso aqui não é benzeno, isso aqui é o ciclohexano. Não tem as certificações pi, né? É um ciclohexano. Então esse aqui também é função álcool. Quando acontecer, gente, eu coloquei aqui junto, mas para enviar esse material eu vou separar para vocês. Quando acontecer de o grupo OH estiver ligado ao carbono com ligação dupla, o nome da função é enol. Por que enol? Porque esse carbono tem dupla en e aqui é ol. Enol. Aqui, ó, acaba que você vai chegar nesse nome mesmo sem querer, porque quando tem ligações duplas entre carbonos, você usa a palavrinha en. E aí você coloca ol, aí você vai obter enol. Aqui, ó, propen 1 ol. Aqui, propen 2 ol. Isso aqui é um enol. Parece álcool, só que está ligado a um carbono com ligação dupla. Aí vira enol. Olha isso aqui, ó. Esses que estão aqui não são álcoois, já são fenóis. Por quê? Porque o grupo OH está ligado ao benzeno. Grupo OH ligado ao benzeno. Viu a diferença? Muito bom. Aqui mais exemplos para vocês sobre álcool, fenol, enol, tá?
Acabei de falar para vocês, álcool é o grupo OH ligado a carbonos. Aqui são a sequência de carbonos. Esse R aqui é como se fosse radical. Gravem isso. Depois, eu tenho aqui, ó, o grupo OH ligado ao benzeno é a função fenol. E eu tenho o grupo OH ligado a um carbono com ligações duplas. Acaba que, sem querer, você vai chegar no nome da função, que é a função enol. Como? Vamos fazer isso aqui. 2 carbonos. Et, ligação dupla em. Final, ol. Enol. Tá vendo? Agora, vamos para a função éter. Vimos a função álcool, fenol, enol e agora éter. O que é o éter? Éter é quando você possui o oxigênio entre 2 carbonos. Ou seja, o oxigênio aqui é um heteroátomo. Tá? Ou seja, o oxigênio aqui é um heteroátomo. Como assim? Olha os exemplos aqui. Ó. Esse aqui é o exemplo geral. Dá uma olhada aqui em cima. Tá vendo que tem o oxigênio no meio R e R'? O que isso quer dizer? Carbonos de um lado e carbono do outro. Como eu já falei, R representa como se fosse radicais. Carbonos, cadeia orgânica de carbonos, tá? Então aqui, ó, éter é a função orgânica em que um átomo de oxigênio está ligado a 2 átomos simultaneamente, ou seja, é um heteroátomo. Dá uma olhada aqui. Quando você for dar nome ao éter, o oxigênio não está entre os 2 carbonos, então é como se ele fosse uma ponte. Aí você vai usar a palavra ox, de oxigênio. Qual que é a regra? Se tem o oxigênio no meio, eu tenho uma cadeia de um lado e cadeia do outro. Vou pegar a cadeia menor primeiro, coloco a palavrinha ox e no final eu coloco a cadeia maior. Vamos para a prática para ver como que isso funciona. Seguinte, olha esse primeiro exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho um carbono de um lado, um carbono do outro. Você vai colocar um lado menor como se fosse uma ramificação. Metil seria, né? Só que aí você vai tirar o il e vai encaixar o ox, ficando metox. Aí do lado de cá, você usa como se fosse uma cadeia principal, metano. Ó no final mesmo, metano. Aqui, quando você já considera esses dois, ó, cadeia menor, met com ox, metox. Quando tem só C2H5, etano. Éter metil etílico, que é o nome usual, esses que são entre parênteses. Quando é o nome usual, eu coloco assim, ó. Eu considero a cadeia principal o nome éter. Éter, esse aqui não é metil e metil? Então, éter dimetílico, que é esse primeiro aqui, ó. Éter, coloco a palavrinha éter dimetil, dimetílico. Eu considero como se essas duas ramificações fossem e realmente é, porque metil, metil, aí coloco metílico no final. Olha esse de baixo, é etil de um lado e etil do outro. O nome IUPAC que é etox, et com ox, etox, depois etano. O nome usual, éter dietílico. Então é bem facinho. O éter, basta você pegar a cadeia menor, coloca a palavrinha ox e cadeia maior. Tá feito o nome dele. Aqui, ó, metox etano. Metox etano. Olha esse aqui, seria metox metano, que é aquele primeiro. E aqui, justamente esse terceiro aqui, ó. Etox etano. O éter é um dos mais fáceis de colocar o nome. Para identificar o éter, tem alguns macetinhos aqui para vocês. Olha a diferença entre éter e álcool. O éter você tem que achar o O entre carbonos. O álcool já é o grupo OH ligado no carbono. Aí tem aqui o éter simétrico. O que é simétrico? Mesma quantidade de carbonos de um lado e do outro. E o misto, aqui ó, é o éter. De um lado tem um carbono só, do outro lado 2 carbonos. E, um caso interessante, o éter, ele faz isomeria com o álcool. O que é isomeria? Isômeros, a palavra iso, que são iguais. Ele pode obter a mesma forma, pode ter a mesma forma molecular, só que estruturas diferentes. É o que acontece com etanol e com o éter dimetílico. Como assim? Esses dois possuem a forma molecular C2H6O. Eles podem ser tanto etanol quanto éter, são isômeros. A mesma forma molecular, eu posso ter um etanol ou um éter dimetílico, também chamado de metox metano. Então, repassando, o éter é quando tem um O no meio de carbonos e o grupo álcool é quando tem o OH ligado ao carbono. Certo? Aqui o resumo mental geral para vocês de tudo que nós vimos aqui hoje.
e vamos para o próximo conteúdo.